Olá, alunos e alunas. Estamos aqui mais uma vez para falar de uma outra revolução, uma revolução também que reflete a luta por direitos de uma classe que vive, de certa forma, subjugada, não é? E que luta por melhores condições de vida. Desta vez, a Revolução Russa. Esta é uma revolução que, assim como a Revolução Francesa, ela influenciou diversas outras regiões do mundo, diversas outras revoluções. Então, também foi a primeira tentativa de pôr em prática as ideias de Karl Marx, né, o socialismo e o comunismo. E que também essa revolução, ela não só influenciou o mundo lá no seu período em que ela ocorreu, mas continua sendo motivo de debate, né? A questão do comunismo é uma plataforma muito utilizada, principalmente para fazer críticas a governos que são mais favoráveis a mudanças que vão favorecer os trabalhadores, as classes populares. Então, esses governos geralmente são acusados de serem comunistas ou partidos ou candidatos que têm uma plataforma mais voltada a direitos sociais, eles geralmente são acusados de serem comunistas. E isso soa como uma crítica, não é? Uma crítica bastante contundente. Então, nos últimos tempos, nos últimos anos, a gente tem visto um grande acirramento em torno dessa questão de ser comunista e de alguém ser acusado de ser comunista, e isso é bastante usado, principalmente no período eleitoral, geralmente em eleições, principalmente do país, não é? Assim, as eleições de cidades, assim também, de certa forma, foi bastante visto isso nas eleições das cidades maiores, capitais aí no nosso país aí, capitais maiores. Então, vamos estudar um pouco dessa revolução, ela que ocorreu em 1917, portanto, é uma revolução mais recente do que a Revolução Francesa, que foi em 1789, não é? Então, já mais de 100 anos depois. Vamos falar sobre o contexto histórico. No início do século XX, diversos aspectos presentes na Rússia chocavam-se com o capitalismo emergente. Então, a Rússia era um país rural e desigual. Então, era um país que tinha muitas características que vinham do antigo regime, do sistema feudal. A Rússia era semi-feudal, na verdade, né? Tem um sistema bastante parecido com o feudalismo da Europa, onde era um país onde 80% da população vivia na zona rural. Esses camponeses, eles não tinham terras e viviam os donos das terras. A maioria das terras era justamente a nobreza, e esses camponeses viviam lá nessas terras sendo explorados. Era esta a realidade da Rússia até o início aí do século XX, e a forma de governo era uma monarquia absolutista. Então o sistema de governo czarista, o governo ele governava de forma absoluta. Aqui a gente tem a foto aqui de Nicolau II, que era o czar que estava no governo na época da Revolução. E esse czar da família Romanov, que era a dinastia que estava lá desde 1613, então desde esta época a mesma família governava o país de forma absoluta. Houve algumas políticas modernizadoras no final do século XIX, com incentivo à instalação primeiro, a abolição da servidão e o incentivo à instalação de indústrias, a industrialização da Rússia com o capital internacional. Só que essas medidas modernizadoras, elas aumentaram ainda mais o contraste entre a base semifeudal que sustentava a monarquia absolutista e uma nova realidade, né? Uma realidade mais moderna, capitalista. Então, esses dois modelos de político com o econômico não estavam aí
combinando, não é? Então, cada vez mais foi mostrando aí essa divergência entre esses modelos. Ao mesmo tempo, os trabalhadores continuaram sendo explorados agora nas indústrias, onde tinham carga horária muito pesada, salários baixos, um trabalho arriscado, né? Risco de acidentes neste trabalho. Então, isso favoreceu a difusão de ideias anarquistas e marxistas junto a esses trabalhadores. Também houve o fracasso na guerra russo-japonesa. A Rússia estava numa guerra com o Japão pelo controle da Coreia e da Manchúria, e justamente o fracasso nessa guerra, a derrota, estimulou cada vez mais a oposição a lutar contra o governo dos Romanov. Uma primeira demonstração, né, assim, de impasse que ocorreu, né, que foi a revolta de 1905, onde os trabalhadores, eles foram, né, o movimento de trabalhadores, até a residência oficial do czar, né, o Palácio de Inverno, e foram solicitar junto ao czar que fosse instituída uma constituição para garantir as leis, né, trabalhistas, melhores condições de trabalho. E esses trabalhadores, apesar de eles estarem desarmados e ser um movimento pacífico, inclusive eles estavam cantando o hino, né, de glorificação do czar, em homenagem ao czar, e eles foram metralhados, né, foram mortos centenas de trabalhadores pela polícia do czar. Então, esse episódio ficou conhecido como Domingo Sangrento. Após esse episódio, então, uma onda de protestos e conflitos ocorreram no país, na Rússia. Ocorreu também a revolta do encouraçado Potemkin, que foi a revolta de marinheiros, num navio encouraçado, que é um navio de guerra, e também a formação dos sovietes, que eram organizações de trabalhadores, conselhos formados por trabalhadores, ou seja, os trabalhadores eles estavam se organizando em classe. Então, diante das crescentes manifestações, o czar lançou o Manifesto de Outubro, prometendo a instalação de uma monarquia constitucional parlamentar, ou seja, ele prometeu que iria fazer uma constituição e iria ter um parlamento, ou seja, ele não iria mais governar de forma absoluta. Em 1906 foi instalada a Duma, que foi o parlamento encarregado de elaborar uma constituição. Esse parlamento, formado principalmente por representantes das elites, ele ficou submetido à autoridade do czar, então o czar acabou aumentando seus poderes, ainda mais através de decretos. E com as críticas, né, no ano seguinte, o czar dissolveu o parlamento. Então foi um período pequeno aí desse parlamento chamado Duma, que não vingou de fato. E nesse contexto, os opositores do czarismo, né, surgem diversos partidos e diversas posições ideológicas, como populistas, os anarquistas e também os marxistas, que eram os social-democratas. Estes foram os que mais se destacaram neste contexto, e depois eles se dividiram em mencheviques e bolcheviques. Os mencheviques, que quer dizer minoria, o partido que era minoritário, que tinha menos pessoas, eles acreditavam que a Rússia não estava ainda preparada para a revolução, então era preciso primeiro estabelecer o capitalismo junto com a burguesia para só depois instituir o socialismo. Já os bolcheviques, eles defendiam que deveria ocorrer a revolução de imediato e estabelecer a ditadura democrática dos trabalhadores. Então, eram as posições diferentes aí desses dois partidos aí, que se dividiu os social-democratas. Então, outra coisa que contribuiu para a ocorrência da Revolução foram as derrotas na Primeira Guerra. A Rússia, que participou da Primeira Guerra na Tríplice Entente, ao lado da França e da Inglaterra, a Rússia teve enormes derrotas diante do exército alemão, principalmente. E então, as derrotas na Primeira Guerra, o czar ele foi responsabilizado por essas derrotas. Então, de certa forma, pressionava o governo. A Rússia perdeu muitos soldados e também estava com a economia arrasada e com parte do território invadido.
faltava alimentos, ou seja, situações de desabastecimento. Então, era uma situação bastante crítica e que culminou justamente com o colapso do czarismo neste período. Aqui a gente tem duas fotos aqui, a foto de Lenin e a foto de Trotsky. Lenin, que foi o principal líder aqui dos bolcheviques e um dos grandes líderes da revolução. Aí, após o colapso do czarismo, foi instalada a República da Duma. Em março de 1917, foi instalada a República da Duma, sob a chefia de um nobre politicamente moderado, o príncipe Lvov, sobre o qual pesava a influência de Alexander Kerensky. Então, não foi o comando dessa República da Duma não foi sobre um político, vamos dizer assim, exaltado. Foi um político moderado que ele não queria instituir muitas mudanças. Depois, Kerensky assume o poder com a renúncia de Lvov, e no governo de Kerensky, a Rússia é mantida na guerra. Isso atendendo aos interesses da base do governo Kerensky, que eram os burgueses. Então, era interessante para os burgueses manter a Rússia na guerra. Porém, os bolcheviques, eles eram contra a manutenção da Rússia na guerra. E aí, cresceu bastante a popularidade dos bolcheviques. Eles começam a ganhar popularidade com as seguintes teses, as teses de Abril: paz, pão e terra. Isso queria dizer o seguinte: paz era tirar a Rússia da Primeira Guerra, pão era justamente regularizar o abastecimento da população de alimentos, e terra era distribuir as terras para a população, dividir as terras para a população, uma espécie de reforma agrária, não é isso? E já Trotsky, ele conseguiu, né, com esse lema, todo o poder aos sovietes, conseguiu formar um exército chamado de Guarda Vermelha. E nesta foto ao lado, a gente vê Lenin apresentando as teses de Abril. Então, com aquele exército, né, com a formação do Exército Vermelho, em 7 de novembro, que é 25 de outubro no calendário juliano, de 1917, os bolcheviques tomaram de assalto os departamentos públicos e o Palácio de Inverno, em Petrogrado. Então, era aí a Revolução de Outubro. Então, esta foi a Revolução, vamos dizer assim, que teve um caráter mais popular. A primeira Revolução, ela acabou sendo entregue a um governo moderado, que aí não atendeu aos interesses da classe popular, dos trabalhadores, e aí ocorreu essa outra revolução, isso dentro do mesmo ano, né? 7 de novembro. Então, aqui a gente tem o Palácio de Inverno, veja como é um palácio enorme, não é? Essa residência aqui do czar. E daí o governo ficou a partir do Conselho de Comissários do Povo. E foi também instituído o primeiro documento oficial da Revolução, chamado Aos Operários, Soldados e Trabalhadores. Então, neste momento, eu vou solicitar de vocês, após vocês terminarem este vídeo, vocês vão fazer a atividade em cima deste documento aqui, Aos Operários, Soldados e Trabalhadores. Neste documento, vocês vão transcrever o trecho do documento em que ele institui aquele lema, né? Paz, pão e terra. Então, vocês vão transcrever cada trecho. O trecho que fala de paz, o trecho que fala de pão e o trecho que trata da terra. De que maneira esse documento ele está cumprindo aquele lema que está lá, que foi o lema da Revolução: paz, pão e terra. E quem fica no comando do governo é justamente Lenin e Trotsky. Lenin como presidente e Trotsky como encarregado dos assuntos estrangeiros. Vamos falar agora sobre o governo de Lenin, que aí começa justamente as mudanças mais profundas aí na sociedade russa, na economia.
a partir do governo de Lênin, de 1917 a 1924. Então, a primeira coisa foi a nacionalização das indústrias e dos bancos estrangeiros. Então, isso é uma mudança bastante considerável, porque aquelas indústrias, aqueles bancos que eram estrangeiros, passaram a ser nacionalizados, ou seja, eram agora da Rússia, era do Estado russo, não era de nenhum particular e não era de outro país, passava a ser do Estado russo. Então, é uma medida bastante drástica aí, profunda, tomada aí pelo governo de Lênin. A redistribuição das terras no campo, então dividiu as terras para os trabalhadores. O armistício com a Alemanha, então aí retirou a Rússia da guerra, como era o que a maioria queria, né, os revolucionários. E com essas medidas, o governo de Lenin passou a sofrer a oposição dos mencheviques e os czaristas, que eram contrários a tudo isso. E houve justamente a Guerra Civil. Durante a Guerra Civil, foi instituído o comunismo de guerra. Neste período, houve uma grande centralização da produção e havia o confisco da produção agrícola também, justamente para poder sustentar esses esforços de guerra. Então, todas as práticas capitalistas, elas passaram a ser abolidas e tudo era centralizado no Estado, ou seja, tudo era centralizado a partir do controle do Estado russo. E aí, de modo até que não existia mais os meios de venda e compra, ninguém vendia nada e comprava nada mais. De modo que não era necessário nem mais a utilização de moedas, porque não existia mais venda e nem compra. Então, só que após essa guerra civil, onde os representantes do governo de Lenin, né, os bolcheviques, saíram vitoriosos, só que houve uma crise econômica, né, provocada justamente por essa guerra. Então, Lenin instituiu uma nova política econômica chamada de NEP. Esta política, ela combinava elementos do capitalismo com elementos do socialismo. Então, passou a ser estimulada a pequena manufatura privada, ou seja, poderia existir uma manufatura privada, que não era do governo. Estimulado também a venda da produção por parte dos camponeses, então foi permitido essa venda da produção. Então, Lenin dizia que o objetivo era estruturar a economia para poder implantar o socialismo, que era meio o que os mencheviques pretendiam, né, lá no início, dizendo que a Rússia não estava preparada ainda para o socialismo. Então, Lenin dizia que era dar um passo atrás para dar 2 passos à frente. Com esta nova política, houve aí uma certa recuperação da economia. Ao contrário da economia, que houve uma certa liberalização, ocorreu a centralização política, né, no campo político, foi um período de centralização política no Partido Comunista. Ou seja, passava a existir apenas um partido na Rússia, que era o Partido Comunista. Com a morte de Lenin, houve a disputa pelo poder, a disputa entre Trotsky, que era o companheiro de Lenin, né, e Stalin. Esta disputa foi vencida por Stalin. E, com o tempo, Stalin foi perseguindo seus opositores até eliminá-los, inclusive o próprio Trotsky. Aqui a gente tem a foto de Trotsky discursando aqui perante a Guarda Vermelha. Vamos falar agora sobre o governo de Stalin. Nesse governo, a partir de 1928, houve a abolição da NEP e o estabelecimento dos planos quinquenais, ou seja, aquilo que a gente chama de economia planificada. Então, tudo na economia iria ser planejado pelo Estado, as pessoas não teriam liberdade de se dedicar a qualquer atividade econômica, era o Estado que planejava qual atividade econômica deveria ser praticada naquele momento. A primeira parte desse plano quinquenal foi justamente para a indústria pesada, a indústria de base, justamente a siderúrgica, então, a maquinaria. Houve também a coletivização agrícola no campo, os trabalhos passaram a ser coletivos no campo, existiam as fazendas coletivas, chamadas de kolkhovs e outras chamadas de sovkhovs.
Houve, no caso, um sucesso econômico com essas medidas, esses planos quinquenais. Já em 1930, foi possível perceber um grande crescimento, onde a indústria de base cresceu 7 vezes e a indústria de bens de consumo cresceu 4 vezes. Então, houve aí um grande crescimento. E também, no plano político, então, houve a centralização do poder e, durante esse período, Stalin passou a ser o chefe supremo do Partido Comunista e o Partido Comunista passou a controlar todos os sovietes. Então, de fato, Stalin ele se tornava um ditador. Ele passou a perseguir também os seus opositores a partir da polícia de Estado. Muitos foram presos e executados, né, ou foram exilados, né, em regiões remotas como a Sibéria. E esse período ficou conhecido como os expurgos de Moscou, através de julgamentos falsos, onde os condenados eram obrigados, sob tortura, obrigados a confessar seus crimes e se retratar, e aí eles eram executados. Então, eram falsos julgamentos. E Trotsky já havia sido deportado, né, para o México. Mesmo de lá, ele criticava os falsos julgamentos e terminou sendo assassinado em 1940. Então, a União Soviética, ela continua, né, após o final da Segunda Guerra, em 1945, ela justamente se torna uma das grandes potências mundiais, juntamente com os Estados Unidos, né, inclusive disputando com os Estados Unidos, rivalizando, num período que ficou conhecido como Guerra Fria, que foi uma rivalização tanto política, econômica e ideológica, e essa rivalização ela vai acabar justamente na década de 1990, com a queda do Muro de Berlim, é o símbolo justamente do fim da Guerra Fria e o colapso justamente da economia russa, da economia socialista russa. Mas ela influenciou diversas outras economias. A gente tem o exemplo de Cuba, aqui, né, no nosso continente, tem a China, tem a Coreia do Norte. Então, foi um movimento que influenciou bastante o mundo e continua sendo utilizado como argumento, né, como eu falei no início do vídeo, esse movimento continua sendo usado para explicar certas situações, para explicar certos regimes políticos. Então, aqui no Brasil, esse movimento também influenciou bastante a nossa política, principalmente na década de 50 e década de 60. A partir da década de 60, e justamente nesse contexto de grande rivalidade, grande polarização em torno da questão do comunismo, que ocorre o golpe militar de 1964, que institui a ditadura militar no Brasil, para vocês terem uma ideia, né, de como esse movimento ele influenciou o mundo todo. Aqui nesta foto, a gente pode ver alguns líderes do Congresso do Partido Comunista Russo, o 9º Congresso, e esses líderes marcados aqui com X foram justamente os que foram eliminados pelo governo de Stalin, justamente neste período aqui dos expurgos de Moscou. Então, agradeço aqui a paciência de vocês, de estar me escutando, e até a próxima aula.